para você se sentir mais segura na sua clínica, na sua prática, quando você está diante de uma demanda que é uma demanda atencional, né? Quando o paciente chega ou a família, né, vem com essa queixa atencional para você. São muitas as queixas, né, claro, que chegam para avaliação neuropsicológica. A gente não tem só essa queixa atencional, mas a gente tem diversas queixas, né? Tanto dificuldade, eu vim fazer avaliação porque está apresentando dificuldade atencional, dificuldade de socialização, esquecimento, questões emocionais, problemas de comportamento, atrasos no desenvolvimento, né? Então a gente tem diversas, são as queixas que vêm para a gente diante da avaliação neuropsicológica, né? Enfim, são vários os motivos aí que podem sugerir realmente essa necessidade da avaliação neuropsicológica, né? Na live de segunda, eu até conversei, falei sobre isso, né? Mas e a queixa de dificuldade atencional? Ou na concentração, né? Tá desconcentrado, não presta atenção em nada. O que fazer diante dessa queixa? Quando você escuta, né, essa queixa, você já pensa em algum transtorno? Geralmente passa algum transtorno pela sua cabeça para se avaliar, né? O que geralmente você pensa? Acende uma luz, né, aí para você sobre o que avaliar, o que fazer agora, né? Como que é isso para vocês? Vão colocando aqui nas mensagens, né? Vai deixando aí nos comentários, vai pensando sobre isso. Quando o paciente chega no consultório e diz sobre essa dificuldade atencional, no que você pensa? Fala aqui para mim, no que você pensa? Se você estiver pensando aí, TDAH, isso, TDAH, você está certa. Diante de uma queixa atencional, nós temos que pensar nisso. É fato isso, né? Mas nessa live eu quero que você saia daqui sabendo disso. Você deve e pode pensar no TDAH. Mas o que você não pode é fechar apenas a sua investigação nesse transtorno, tá? Então, a sua investigação, você pode pensar no TDAH, né? Como eu disse no início, na hora que chega aquela queixa, a gente pensa no TDAH. Mas a gente não pode se fechar naquele transtorno. Eu vou investigar qual teste que eu avalio TDAH, né? Eu recebo muito isso, essa pergunta, qual teste eu avalio TDAH? E aí a pessoa acaba ali, o profissional, se fechando naquela queixa ou naquele transtorno, tá? Então, isso não pode acontecer, porque é uma queixa muito generalista, né? E assim, pode ser em decorrência aí de diversos transtornos, como o próprio TDAH, como às vezes chega com uma queixa de dificuldade atencional, pode ser uma DI, pode ser um transtorno de aprendizagem, né? Pode ser ali depressão, ansiedade, pode ser TAB, né? O transtorno bipolar, entre outros. Então, assim, pode ser vários transtornos, como também pode estar relacionado a transtorno nenhum. Pode ser, de repente, uma queixa atencional momentânea, de dificuldade atencional momentânea. Bom dia, Wagner. Pode ser essa queixa atencional momentânea devido ao estresse, né? Então, a gente precisa também, né, pensar nisso. Não é só o TDAH que tem como sinal ou sintoma uma dificuldade atencional, tá? A atenção, ela é somente um sintoma. Ela não é, quando ela chega, né, essa queixa aí de atenção pra gente, ela é apenas um sintoma que está atrapalhando ali o dia a dia daquela pessoa, dificultando a realização de alguma tarefa, da mesma forma que uma febre aparece e a gente não sabe o que está por trás daquela febre. Né? A febre ali é apenas um sintoma de que algo não vai bem. Né? Está acontecendo alguma coisa, provavelmente uma infecção, e ali o que precisa ser feito? Investigar. Investigar o que está acontecendo que a pessoa está apresentando febre. Ali vai investigar
né? Como que começou esses sintomas, desde quando essa febre apareceu, se é uma febre muito alta, se é uma febre mais baixa, pode ser tanta coisa, né? Uma febre, quando aparece uma febre em alguém, então a gente precisa investigar. Com todas, né? Com todas as questões aí que a gente já sabe que a gente precisa pensar no caso de febre. Quais os outros sinais essa pessoa está apresentando? Então, a mesma coisa a gente faz quando tem uma queixa atencional. Quando o paciente chega para a gente com uma queixa atencional, a gente precisa investigar, né? Então, a gente vai fazer ali a mesma questão que seria com a febre, por quê? Porque a atenção, a queixa atencional, dificuldade atencional, ela é um sintoma, ela é um sinal de alguma coisa, né? Que, como eu disse, é uma queixa muito generalista, pode ser diversas coisas, né? Então, não é só o TDAH que chega com essa queixa de dificuldade atencional. Não tem problema nenhum se passar, quando chegar uma queixa atencional, passar pela sua cabeça logo o TDAH. Isso é natural do processo da gente, né? Um transtorno que está mais em voga e a gente, as pessoas têm buscado mesmo devido a esse transtorno. Mas o que a gente não pode, como eu disse aí no início, é se fechar nesse transtorno, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Fazer uma investigação mais ampla, tá? Investigar quando essa queixa atencional apareceu, da mesma forma que a gente vai fazer aí com a febre. Então, a avaliação ela deve ser completa. Você precisa investigar as outras funções, investigar os comportamentos que estão ali, as emoções dessa pessoa, né? Observar os comportamentos dela e ali fazer, claro, uma anamnese robusta, personalizada, para que você entenda todo o processo de como essa atenção está funcionando, né? De como essa dificuldade atencional aparece para essa pessoa. E da mesma forma que a investigação da febre, que tem outras dificuldades, há quanto tempo, né? Então, se abra para essa avaliação, para avaliar a pessoa de modo geral, sem se fechar ali numa investigação perseguindo aqueles sintomas ou aqueles sinais de um transtorno específico, tá? Faça a avaliação de maneira global, né? Um dos erros aí de vários profissionais que eu vejo na prática é exatamente isso, se fechar diante de um transtorno. E aí pensa já naquela hipótese inicial que é o TDAH e começa a investigar ali a pessoa que está ali à sua frente. E não investiga ela de forma global, mas investiga tentando encaixar dentro de um transtorno. Né? E, gente, eu estou fazendo essas lives, né, claro, para que vocês tenham aí mais segurança no seu processo mesmo, né? Mais sucesso aí na neuropsi, abra, né, isso. Só vai ser possível ter sucesso, conquistar essa segurança na avaliação neuropsicológica da maneira que você se abrir para a avaliação neuropsicológica. Tá? Se a gente fica com essa cabeça muito fechada em transtorno, em avaliar o transtorno, a gente perde muito e a gente acaba não desenvolvendo as nossas habilidades tão bem quanto deveria. Tá? Então, eu uso para avaliar ali os testes que eu geralmente escuto, né? Às vezes a pessoa, oi Sônia, bom dia, Ana Paula, André, Manu, sejam bem-vindos. Eu fui falando aqui e vocês, depois eu vou ler sua pergunta, tá, Ana Paula? Mas eu acabo recebendo, pessoal, assim, na clínica, né? Na clínica não, aqui na supervisão, né? Na clínica são os pacientes. Mas aqui eu acabo recebendo muita pergunta sobre que teste avaliar tal transtorno. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? A gente não tem teste para avaliar transtorno. Então, abra a cabeça, né? Você que é psi, neuropsi, trabalha com avaliação, abra a cabeça para avaliar a pessoa de uma maneira, de uma forma completa, global, tá? Ao invés de perguntar que teste eu uso para avaliar tal transtorno, pergunta que teste eu uso para avaliar esse construto, que teste eu uso para avaliar essa função, tá? Então, os testes, eles são para avaliar as funções e não
um transtorno, tá? Então, nós que não temos teste nenhum que avalia transtorno. Não existe, né, dentro da neuropsicologia, da psicologia, um teste que avalia o transtorno, mas sim um teste que avalia a função, tá? Que se manifesta ali, claro, numa pessoa. Então, a pessoa inteira que está na nossa frente, a gente precisa investigar tudo que está relacionado a essa pessoa. Então, além dos testes, eu vou dizer que é fundamental, é claro, a investigação da história clínica e a observação, né? Então, não só ficar nos testes. Quando nós investigamos a atenção ou uma dificuldade que a pessoa se queixa e está ali chamando a atenção, a gente vai precisar mesmo dessa história clínica. E aí, por quê? Nós temos diversas perguntas que auxiliam ali no direcionamento. Lembra lá do que eu falei da febre? Como a atenção ela é um sintoma, assim como a febre, e a gente precisa investigar, nós temos ali várias perguntas que nos direcionam, né? Que ajudam que a gente delineie aquele caso. Então, anota aí, né? Pega papel e caneta, anota aí algumas perguntinhas que podem auxiliar aí na sua prática quando o paciente chega com uma dificuldade atencional, com uma queixa de dificuldade atencional. Tá? Então, uma das primeiras perguntas é: desde quando? Né? Desde quando você está percebendo essa dificuldade? Quais outras dificuldades você está percebendo? Quer dizer, quais outros sintomas estão aparecendo junto com essa queixa atencional? O quanto essa dificuldade atrapalha o seu dia a dia, fica pior diante de algum evento específico, de alguma tarefa específica. Essa queixa atencional, ela piora ali diante de determinada tarefa. Só você que percebe ou mais alguém sinaliza, né? As pessoas à sua volta já observaram que você se perde, né, na atenção, que você às vezes se desconcentra, perde o assunto. Isso são perguntas super importantes para nos auxiliar tanto aí no delineamento do caso, no raciocínio clínico, né, no diagnóstico diferencial. Porque a gente vai fazendo essas perguntas e a gente vai descartando algumas hipóteses, confirmando outras. Então, assim, essas perguntas, elas acabam funcionando como se fosse um termômetro ali. Da mesma maneira que a gente mede a febre, a gente vai fazendo essas perguntas para que a gente vá entendendo melhor o caso. E quando a pessoa chega com uma queixa, a gente precisa saber, né, desde quando, como que isso acontece, qual o outro sintoma que tem junto, porque aí a gente vai entendendo melhor esse caso. E você consegue, além de, né, ir entendendo essa queixa, te auxiliar aí, tanto no raciocínio clínico como no diagnóstico diferencial. Por exemplo, se diante de uma queixa atencional que está acontecendo ali, né? E essa queixa, às vezes, quando você pergunta se é diante de alguma tarefa específica e tudo, e a pessoa fala, olha, essa queixa atencional, ela acontece eu só percebo isso quando está envolvido com questões escolares, com atividade escolar. Não acontece nada mais fora isso. É só a queixa na dificuldade, só quando está relacionado ali à questão escolar. Então, o que a gente também precisa pensar? De repente, num transtorno de aprendizagem. Né? Por quê? Porque a gente sabe que no TDAH a pessoa tem um déficit atencional, uma dificuldade de automonitoramento, dificuldade nas funções executivas global. Não é numa tarefa específica. Né? Claro que vai ser diferente com aquela tarefa que ela tem mais habilidade, que ela tem mais interesse, né? Até porque aquela tarefa vai gerar mais dopamina ali, então ela acaba ficando presa e ficando mais atenta naquela tarefa que ela tem interesse. Mas ela vai se dispersar, vai ter dificuldade de automonitoramento em outros contextos que não sejam só o contexto escolar de matéria, de dever de casa, essas questões relacionadas a isso. Se é específico, tem também nos acender uma luz de repente, investigar melhor sobre um transtorno de aprendizagem.
tá? Então, essas perguntas, elas vão nos ajudando a descartar algumas coisas e também a pensar melhor ou investigar melhor algumas outras, tá? E aí, assim, tô trazendo esse tema, né, para vocês, exatamente para que vocês saiam daqui hoje pensando na atenção, como eu disse, né, como um sinal, como um sintoma, mas sabendo que é necessário investigar todo o caso, né, investigar tudo que está ali acontecendo com aquela pessoa, afinal de contas, é uma pessoa complexa, com a sua história de vida, né, com a sua história funcional diária, e a gente precisa investigar e saber tudo que está acontecendo junto ali, tá? Normalmente você usa mais de um teste atencional em adulto. Ana Paula, geralmente, o que eu faço? Eu aplico o teste atencional e vale também ali dos testes da VAIS, por exemplo, né? Que ali a gente vai ter alguns testes também que mensuram mais a atenção e que nos auxiliam, né? Então a gente tem ali o dígitos, né? Tem o procurar símbolos, tem sequência de números e letras que pegam ali memória operacional, códigos, tem o de figuras, né? Como completar figuras lá. Então, a gente tem alguns testes ali que também nos auxiliam, assim como o índice também de memória operacional da escala de inteligência. Então, eu faço essa investigação com o teste atencional e também pego ali os subtestes e faço a avaliação individual deles e dos índices fatoriais, tá? Mas é claro que se de repente eu necessitar, eu aplico um outro, né? Aí a gente tem o BPA-2, por exemplo. Eu gosto mais do D2, mas isso é uma questão pessoal minha, né? Eu acho que ele investiga mais essa questão da concentração em si. Quando é infanto-juvenil, eu aplico o TAVS também. Eu gosto bastante do TAVS, tá? Então, pessoal, quando eu falo sobre não se fechar em um diagnóstico, né, em um transtorno, é porque eu sei que a atenção, ela realmente pode ser como uma febre ali, como um sinal, e como eu disse, e ela é apenas a ponta do iceberg, né? Ela é só aquela pontinha que está aparecendo, que está chamando mais atenção, mas pode investigar que você vai encontrar mais coisa ali, né? Então, não saia, como eu disse lá no início, né? O que você pensou quando chegou aquela queixa atencional? Ah, eu pensei em TDAH, mas não fique presa nessa questão do transtorno, tá? Investigue, porque esse sintoma atencional, ele é só a ponta do iceberg. Para vocês terem uma ideia, eu recebi um caso uma vez, né? Isso não está tão distante, não, de um adolescente que o profissional me solicitou que fizesse uma avaliação. E esse adolescente tinha essa queixa atencional, né, de algumas dificuldades ali relacionadas à atenção. Mas ele me solicitou a avaliação, não uma avaliação neuropsicológica, né? Ele pediu para eu fazer uma avaliação e avaliar a atenção. Aplica os testes atencionais, porque eu acho que ela tem um déficit atencional. Então, aplica os testes atencionais para a gente ver como que vai ficar, né? Os testes atencionais, para confirmar. E aí eu me posicionei para esse profissional. Né? Falei com ele, expliquei para ele que diante de uma queixa assim, eu não ia aplicar somente os testes atencionais, porque necessitava de uma investigação completa. A gente precisa saber como que essa pessoa, esse adolescente, funciona no dia a dia, né? Fazer ali as observações, entender sobre a história desse paciente. Então, eu expliquei isso para ele. Falei, olha, não é ideal que a gente aplique só os testes atencionais. Pode ter mais coisas aí que a gente não está percebendo. Eu preciso fazer a avaliação completa. E aí ele entendeu, né, esse profissional que estava solicitando avaliação, ele entendeu, falou, não, tudo bem, então faz a avaliação completa. E eu fui fazer a avaliação,
No caso, né, dessa demanda que tinha chegado de demanda atencional, mas eu fui investigar, né, todas as dificuldades que ela tinha, todo o histórico clínico dela, observar, né, essa pessoa, e acabou que o que apareceu para mim quando eu investiguei essa criança, né, esse adolescente, de modo geral. Apareceu para mim várias questões relacionadas à linguagem, né? Então, assim, eu não vou entrar aqui em vários detalhes relacionados a esse caso, mas o que eu quero passar para vocês? Nesse caso específico, foi suspeitado até assim, de uma deficiência intelectual. Ela realmente tinha, né, ali um rebaixamento, um déficit, mas estava relacionado somente às questões de linguagem. Não tinha esse déficit, por exemplo, na inteligência fluida, né? Era muito mais na cristalizada, na linguagem. E aí, nesse caso específico, eu sugeri, né, encaminhei para a fono, para fazer avaliação com a fono e fazer intervenção ali com a fono, porque eu sugeri um diagnóstico de transtorno específico de linguagem, né, ou distúrbio específico de linguagem, porque era uma questão que antecedia ali até as dificuldades escolares que ela apresentava. Era um transtorno bem básico ali que precisava ser tratado. Então, só para vocês entenderem, estou contando isso aqui, para que vocês entendam como que acontece, né? E o que a gente deve fazer diante de uma queixa atencional, de dificuldade atencional, né? Não pegar aquela queixa de dificuldade atencional e investigar transtorno relacionado a essa queixa, mas sim investigar ali tudo que está relacionado àquela pessoa, toda a história clínica, funcional, de vida diária, né? As observações de consultório, não ficar preso só nos testes, que teste avalia tal é, é, transtorno, né? Na verdade, a gente vai partir sempre desse princípio que nós não temos testes para avaliar transtorno, nós temos testes para avaliar construto, nós temos testes para avaliar função. Então, a gente vai avaliar as funções cognitivas relacionadas a essa pessoa, para que a gente tenha ali um perfil neuropsicológico, para que a gente entenda como que essa pessoa funciona globalmente e a partir daí, então, a gente sugerir um diagnóstico, tá? Mas a partir dos resultados dos testes, correlacionado com a história clínica, correlacionado com a observação de consultório, tá? Eu fiz ontem o curso do D2R, que é um teste atencional que a gente utiliza aí, né? Tanto para criança quanto para adolescente. E um teste que eu indico, que eu uso bastante na minha clínica, e ele serve para mensurar a atenção. Mas eu aplico o teste D2 só quando eu tenho essa suspeita de TDAH? Não, eu geralmente aplico o teste D2 como uma bateria básica também, porque na avaliação neuropsicológica eu avalio todas as funções, independente do transtorno que eu estou investigando. Tá? Então, eu avalio todas as funções para eu ter esse perfil neuropsicológico, como está funcionando a atenção, como está a memória, como está a linguagem, para eu ter esse perfil neuropsicológico, tá? E aí, pessoal, claro que a gente, né, com isso, com essa avaliação mais global, a gente também vai entendendo o perfil neuropsicológico do paciente, a gente vai tendo cada vez mais experiência e a gente vai se especializando, né, ali melhor na avaliação neuropsicológica. Lembrando que cada pessoa é única, que cada avaliação que você faz é uma oportunidade de investigar e de auxiliar, né? Então, eu disse na live que eu estava falando sobre o papel do neuropsicólogo, né? Sobre o que faz o neuropsicólogo, e eu resumi em duas palavras, que é investigar e auxiliar. Então, quando a gente está diante de uma pessoa que a gente está investigando as possibilidades que tem ali na nossa frente, a gente tem esse papel de investigar, mas nós temos também o papel de auxiliar,
na qualidade de vida, no desenvolvimento, na melhora do quadro que aquela pessoa está apresentando. Então, nós vamos fazer essa investigação com essa finalidade, né? Encaminhar essa pessoa para intervenções específicas. Então, é por isso que a gente precisa também ali desse perfil neuropsicológico. Saber como essa pessoa funciona, quais são as fraquezas e as forças, né, as dificuldades e o que ela tem ali de preservado, o que está deficitário, o que está preservado, nos auxilia também nessa intervenção e nesses encaminhamentos. Então, não se limite a um transtorno, tá? Investigue essa pessoa de forma global, de forma geral. E não tenha medo, pessoal, não tenha medo nem insegurança de se posicionar diante de um profissional. Eu vejo, às vezes, que o profissional solicita, ao invés de solicitar avaliação neuropsicológica, né, solicita lá, aplica o VISC, aplica o VAIS, aplica tal coisa. Né? Não é o outro profissional que sabe o que a gente tem que aplicar. Né? Nós somos profissional especializado na área da neuropsicologia. Então, nós precisamos também nos organizar e ter essa segurança para que a gente consiga tanto se posicionar, né, psicoeducar aí outros profissionais que às vezes não entendem, acham que aplica esse teste, me dá o resultado, que pronto. Né, e a gente não tem resultado de teste que avalie nenhum transtorno. Tá? Então, esse é o nosso papel enquanto profissional, é o nosso papel enquanto neuropsi. Tanto desmistificar aí essas questões relacionadas à avaliação neuropsicológica e levar informação de qualidade cada vez mais para as pessoas, tanto para a comunidade leiga quanto para profissionais de outras áreas, tá? Então, assim, eu quero, né, finalizando aqui a live de hoje, deixar exatamente isso para vocês, né? Não tenham insegurança de pegar nenhum tipo de caso de avaliação, né? Chegou ali, independente da queixa que a pessoa trouxe, você vai fazer a avaliação neuropsicológica de forma global, você vai fazer a avaliação neuropsicológica inteira, tá? Então, faça a avaliação, entenda o perfil, entenda o funcionamento dessa pessoa, para que você deu baixa resolução aqui. Estão me ouvindo? Estão me vendo, pessoal? Acho que a minha internet caiu aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá ok? Pessoal, fez sentido para vocês tudo isso que a gente... obrigada, Ana Paula. Fez sentido para vocês isso que eu trouxe aqui hoje a respeito da avaliação, a respeito da queixa atencional, né, sobre avaliar as funções e não o transtorno? Vai me falando aqui, me dando um feedback, para eu também entendendo se faz sentido para vocês na prática mesmo, né? Se você consegue aplicar isso aí na sua prática, esse conceito, e a gente vai conversando, tá? Então, como eu disse, né, assim, o D2 é um teste que eu utilizo na minha prática. Fiz ontem um curso sobre o D2, era para ser só aplicação e correção, mas eu não me contive, acabei falando um pouco da interpretação também do D2. Então, se você aí não utiliza o D2 na sua prática, né, e precisa de um teste atencional, às vezes já aplica, tem dificuldade, coloca aí, né, pode fazer parte lá da nossa comunidade, que eu vou trazer uma aula de teste toda semana, com testes diferentes, tá? O link já tá lá na bio, a Lu colocou aí também, e aí a gente vai te organizando. Deixa eu ver aqui. Essa é a palavra, investigar. Estou atendendo uma menina com suspeita de TEA devido a dificuldades de leitura específica dos fonemas S, C cedilha, M, N. Encaminhei para fazer, sim, o exame do TEPAC e deu alterado. E o P300 também deu alterado. Sim, isso. E aí você está pegando que essa é a palavra, né? Investigar.
Sônia, vai te ajudar muito essa investigação da clínica, tá? Então, quando eu falo que a clínica é soberana mesmo, principalmente diante de um transtorno como o transtorno do espectro autista, que a gente precisa investigar os sintomas clínicos, tá? Então, os sintomas clínicos diante do DSM para transtorno do espectro autista é déficit social, né, na interação social e na comunicação, e também a gente precisa verificar se essa criança tem interesse restrito e comportamento repetitivo. Tem que ter essas 4 coisas para que a gente sugira um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Sem isso, não é, tá? Então, o que seria esse déficit na interação social e na comunicação? Nós temos lá no critério A, né, que é esse déficit na interação social e na comunicação, tem 3 características. Essas 3 características precisam estar presentes. E diante do critério B, nós temos 4 características ali, mas a gente precisa que 2 delas estejam presentes para que a gente sugira o transtorno do espectro autista, tá? Então, verifica a clínica. É claro que os exames, sabe, os testes vão nos auxiliar para que a gente correlacione isso, mas você precisa dessa clínica bem afinadinha, sabe? Afina aí essa questão dessa investigação, desses critérios do DSM, para que você também consiga enxergar o TEA, né, o autismo nessa criança, tá? Isso, e aí se tem dificuldade nesses fonemas, né, é claro, pode ser um caso de comorbidade com o TEA, porque existe, né, crianças que têm o TEA, né, que estão dentro do transtorno e que também tem comorbidade com transtorno de aprendizagem, tá? Mas essa alteração fonêmica aí, tudo, né, de memória fonética, ela está mais relacionada ao transtorno de aprendizagem. E se tem uma alteração do TEPAC também tem tudo a ver, né? Mas é isso, tá, Sônia? Depois, se eu puder te ajudar mais, você me fala. Pessoal, ficou tranquilo, né? Deu para entender, fez sentido para vocês? Vão me falando aqui e a gente vai conversando mais a respeito de tudo. Só lembrando que o tema da live de amanhã vai ser os principais, né? Os 4 principais objetivos do laudo para facilitar o seu raciocínio clínico, né? Então, pensando no laudo enquanto um documento entregue aí pelo neuropsicólogo, quais são os principais objetivos desse laudo. Isso vai auxiliar no seu raciocínio clínico também. A gente vai conversar sobre isso amanhã, tá? Você que está aqui, convida mais alguém para participar com a gente da live de amanhã, tá? Eu estou aqui disponível para a gente conversar, então a gente não vai perder esse espaço, né? Convida mais alguém, vai curtindo a live quando vocês estiverem aqui assistindo comigo, encaminha aí no aviãozinho, né? Para que o Instagram continue convidando as pessoas, trazendo essas pessoas, tá? Obrigada. Valeu, Sônia. Gente, bom dia para vocês. Vou precisar encerrar a live, né? E a gente vai conversar em outras ocasiões, né? Amanhã nós estamos aqui. Vai lá na